A gente já sabe que o INSS não vai dar conta de ser bengala de ninguém no futuro, né? E por isso que muitas pessoas contratam uma previdência privada para ter uma renda complementar. Mas você já parou para pensar quanto custa o seu plano de previdência? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final que eu vou te contar as 4 taxas da previdência privada e como fugir delas. Bem, a gente já sabe que a maioria dos planos de previdência privada cobra taxas muito mais altas que outros investimentos. Tudo bem que não existe almoço grátis, né? Mas essas taxas podem acabar com a rentabilidade do seu plano. Por isso, antes de assinar qualquer contrato, fique de olho nas taxinhas que ele cobra, para não ser pego de surpresa depois. Então vamos começar. Primeira, taxa de administração. Essa taxa é um dos piores custos de um plano de previdência privada. A taxa de administração serve para custear a gestão do seu plano, como custos operacionais e a remuneração do gestor. A gente sabe que nenhuma instituição financeira vai trabalhar de graça, mas se você procurar bem, dá para achar taxa de administração com valores mais justos no mercado. E essa taxa varia de 0,5% até 6% sobre o patrimônio líquido do seu plano, que é o capital principal mais o que rendeu. E embora esse percentual seja anual, o banco cobra diariamente de forma proporcional. E assim você nem percebe essa cobrança tão alta. É como se fosse uma picadinha de cobra com veneno em doses homeopáticas, mas que no longo prazo faz um estrago no seu investimento. Uma dica para você saber se estão te cobrando muito caro é o seguinte: se o seu plano for conservador e investir só em títulos públicos como o Tesouro Direto ou em renda fixa, um valor justo da taxa de administração ficaria entre 1% e 1,5%. Já se o seu plano for mais arrojado e também investir em renda variável como ações, por exemplo, neste caso, uma taxa de 2% até 3% seria aceitável, já que aqui o gestor vai ter mais trabalho, né? De qualquer forma, sempre fique atento e pesquise, porque a taxa de administração é a taxa que mais impacta a rentabilidade do seu plano no longo prazo. Segunda, taxa de carregamento de entrada. Essa taxa varia de 1% a 5% e ela vai incidir toda vez que você fizer um aporte, independente do valor, no seu plano de previdência. Vamos supor que o seu aporte seja de R$100 e que o valor da sua taxa de entrada seja de 5%. Nesse caso, o valor líquido do seu aporte vai ser de apenas R$95, porque os R$5 a sua conta não vai nem sentir o cheiro, nem passa por ela. Então, quanto maior o valor da sua contribuição, de forma proporcional, maior vai ser o valor que você vai pagar de taxa. E isso é um grande desestímulo para o investidor, que já entra para o jogo perdendo. Os gestores do plano alegam que essa taxa serve para custear custos operacionais. Mas lembra que a gente já paga por isso na taxa de administração? Inclusive, os bons planos de previdência já excluíram essa taxa, o mínimo, né? Então, evite os bancos que ainda persistem nesse abuso. Terceira, taxa de carregamento de saída. Essa taxa varia de 1% a 5% sobre o capital que você depositou. Vamos supor que a sua taxa de carregamento de saída seja de 2% e que você tenha feito um aporte inicial de R$1.000 e que hoje esse valor atualizado está valendo R$1.500 e agora você quer resgatar esse valor. Como saber qual é o exato valor que você vai conseguir resgatar considerando essa taxa de saída?
A sua taxa de saída, que é de 2%, ela não vai incidir sobre o valor total atualizado. Ela vai incidir apenas sobre o valor do aporte que você fez lá no início. Então, como o valor que você tem hoje é de R$ 1.500 e 2% de R$ 1.000 equivale a R$ 20, você vai conseguir resgatar R$ 1.480. E essa taxa incide apenas em 2 casos, que é no caso de resgate antecipado e no caso de portabilidade para outro plano de previdência. Mas atenção aqui, porque já existem bancos e corretoras que isentam 100% os investidores dessa taxa. Então, procure esse plano. Ou pelo menos procure planos que cobrem essa taxa de forma decrescente, que com o passar dos anos essa taxa chegue até 0. E você encontra muitos bancos que cobram essa taxa de forma decrescente justamente para desestimular o seu resgate antecipado e a sua portabilidade num curto espaço de tempo. Quarta e última taxa, taxa de performance. Essa taxa, ela se destina apenas aos planos de previdência que possuem investidores qualificados, ou seja, são investidores que têm mais de 1 milhão investidos. Então, se você não for milionário, nem precisa se preocupar com essa taxa. Só confere no seu contrato se ela não está lá escondida. E essa taxa incide quando a rentabilidade do seu plano de previdência privada ultrapassa o seu benchmark. E o que é benchmark, Zenith? Nada mais é que um parâmetro que nós usamos no mundo dos investimentos para saber se uma rentabilidade foi boa ou não. Na renda fixa, é comum a gente usar como parâmetro, como índice de referência, o CDI. E na renda variável, é comum a gente usar o Ibovespa como base de comparação. Imagina a seguinte situação. Você é um investidor qualificado e seu plano promete uma rentabilidade de 100% do CDI. Só que num determinado momento, o gestor do seu plano consegue 105% do CDI. E com isso ele vai ganhar um extra por esse bom desempenho. E essa taxa de performance costuma ser de 20%, que vai incidir sobre o excesso da rentabilidade, que nesse caso foi de 5%. Mas afinal, tem como fugir dessas altas taxas de previdência privada? Sim, só que você tem que se dedicar, tem que pesquisar muito. Não dá para esperar de braços cruzados que seu gerente de banco te ofereça um plano de previdência com taxas baixas. E o que vai definir se você tem um bom plano de previdência ou não é justamente as taxas que você paga. E uma diquinha bônus. Bancos digitais e corretoras tendem a cobrar taxas bem mais em conta que os grandes bancos. Mas também não deixe de cotar nos bancos da sua confiança, porque hoje muitos deles já começaram a cobrar também taxa 0 para não perder para a concorrência. E esse tempinho que você tira para fazer várias simulações em vários sites de instituições financeiras é primordial para que você não se arrependa depois. Afinal, a gente está falando da sua aposentadoria, né? Então não é para aceitar o primeiro plano de previdência privada que te oferecerem por aí. E depois disso, você vai ficar de olho também no extrato anual do seu plano para conferir se as taxas que o banco está te cobrando estão de acordo com o seu contrato. O pior erro do investidor é não entender o que está pagando ou só descobrir os custos, principalmente aqueles evitáveis, ao final do investimento. Então fique de olho nessas dicas do canal. E esse é mais um vídeo da nossa playlist só sobre previdência privada, que a gente fez para que você não caia em nenhum tipo de pegadinha desse tipo de investimento. E se gostou, deixa seu like, compartilha e, claro, se inscreva no canal para mostrar que você é um seguidor raiz do Casal Investidor. E aí, bora investir? Bora!